Então, vou começar aqui com a gravação, já vou compartilhar a tela da apostila com vocês. Eu não montei slide, eu vou trabalhar com a apostila, porque eu acredito que fica melhor para a gente poder, para vocês acompanharem, tá? Então, eu comecei aí já com uma citação bem básica de linguagem, e eu trouxe, né, a citação do mestre aí, que fala o seguinte: entende por linguagem qualquer sistema de signos simbólicos empregados na intercomunicação social para expressar e comunicar ideias e sentimentos, isto é, conteúdos da consciência. E é justamente por essa questão de conteúdos da consciência que vai distinguir a linguagem humana da animal, né? Porque nós temos consciências e os animais não. E aí, pessoal, por mais que não vai cair quem está aqui para o concurso de Três Lagoas, não vai cair distinção de língua, linguagem, isso é essencial para que a gente faça interpretação de texto, tá? Isso é essencial para que a gente veja as funções da linguagem, para que a gente estude figuras de linguagem, isso é essencial, tá? Porque eu primeiro ter consciência desse estudo de linguagem, saber realmente como que funciona a linguagem, como que ela configura, e eu poder fazer análise em cima disso. E aí eu sempre venho batendo em cima de uma tecla, que é a seguinte, que a análise textual, interpretação, compreensão de texto, ela começa na análise sintática, mas eu também preciso ter um domínio justamente dessa linguagem, tá? E aí, eu gostaria de destacar aqui, para a gente já começar, o ato de comunicação, né? Vamos relembrar aqui que o ato de comunicação, eu tenho o emissor, eu tenho o receptor e eu tenho um código, né? E eu preciso que esses elementos, eles estejam em harmonia para que a comunicação aconteça, porque senão não acontece comunicação. Então, eu coloquei alguns tópicos aqui para vocês. Primeiro, emissor e receptor devem conhecer o significado do código, porque é através do código que eu recebo a mensagem, certo? E se o emissor conhece o significado do código, mas o receptor não conhece, não vai ter comunicação. Exemplo, eu falo português, se eu for conversar com um japonês, ele falando japonês, eu não conheço o código japonês, então eu vou ouvir o som, mas eu não vou ter significado nas palavras dele. Então, não vai haver comunicação entre eu e ele, certo? O significado é o sentido que damos aos sons. Então, é o que eu falei para vocês, não adianta eu só ouvir uma música em inglês, eu vou ouvir só o som, se eu não conheço o significado da língua inglesa. Pessoal, por favor, tenha um microfone aberto, tá? Feche o microfone, por favor. Eu estou ouvindo um sonzinho aqui no fundo. Eu acho que é a Zilda. Zilda, confere aí o seu microfone. Aqui está aparecendo para mim que está aberto. Então, como que acontece, né? Nós ligamos ao som que nós ouvimos um conceito, né? Então, é preciso que eu ouça esse som e que eu tenha significado desse código. Então, para nós, né, o código é a língua portuguesa. Esse é o nosso código. E o código é o conjunto de sinais que, combinados, criam a mensagem significativa. Esses sinais, eles têm que ser combinados, tá? Cada um utiliza o material linguístico de modo pessoal, que é a experiência vivida. Aí a experiência de acordo com a idade da pessoa, com a classe social, enfim, que é onde que vai entrar depois a variedade linguística, né? Então, nesse curso, a gente não vai trabalhar com a variedade linguística, até porque para Três Lagoas não vai ter, mas aí na segunda etapa, que eu quero colocar em fevereiro, vai ter, assim, variedade linguística, a gente trabalhar, pegar o Magno aí, que é o que tem caído bastante, né, nos concursos, e trabalhar essa questão. Então, justamente por causa dessa experiência, a língua ela está diretamente ligada às experiências passadas, né, e às realizações culturais, que deixaram, então, as artes como identidade social.
por seu valor de expressão sentimental. Então, por causa dessa experiência passada, eu tenho uma expressão sentimental e onde que eu tenho uma realização cultural. Então, a linguagem, ela está diretamente ligada com a arte, né? E a arte que trata da linguagem, no caso, é a literatura. Então, por isso que a gente vai ver um dos primeiros conceitos, que é conotação e denotação, a gente tem a conotação que está dentro da literatura, e a gente precisa entender isso muito bem. A ciência que estuda, então, o fenômeno geral da linguagem é a semiologia e a semiótica. Então, é por isso que a gente sempre vai estar aqui falando do sentido, né, da interpretação, porque é isso que vai fazer a mensagem, né, haver a comunicação. E por que eu estou falando isso de comunicação? Porque quando você pega um texto para ler, o que você tem que pressupor? Que alguém está comunicando com você por aquele texto. A comunicação não é só como agora eu me comunicando com vocês, né? É um texto escrito há 500 anos atrás, por exemplo, alguém daquela época se comunicando comigo. Eu tenho que levar todos esses fatores em consideração para que a mensagem que ela está mandando para mim, ela seja entendida. E aí, essa parte de entendimento cabe a mim, né? Cabe a mim para que eu compreenda, então, a mensagem, e aí eu faça a compreensão do texto. E aí, dependendo do texto, através da compreensão, eu vou chegar até a interpretação, que nós vamos ver nessa aula hoje, tá? Então, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então, resumindo o que eu disse até agora, a linguagem é a capacidade de organizar um código de sinais compostos para a transmissão de mensagens, podendo ser ela verbal ou não, tá? E aí, ó, vamos lembrar, verbal, estou aqui verbalizando com você, tá? Não verbal, né? Assim, você já sabe o que eu estou te perguntando. Se tá ok, se não tá ok. Eu não verbalizei, mas eu gesticulei, né? E aí eu preciso levar tudo isso em consideração. Então, aqui é uma conceituação, assim, bem básica, bem rápida mesmo, para a gente poder lembrar o que é linguagem verbal e o que é linguagem não verbal. A verbal ocorre por meio da palavra, sejam elas escritas ou sejam elas faladas. E olha aí o exemplo. Atenção. A não verbal ocorre sem a utilização de palavra. É uma forma de comunicação que ocorre por meio de signos visuais ou sonoros. E olha aí um exemplo da placa, né? Eu olho ali para a placa, eu sei qual que é o texto qual que é a mensagem, que é o texto, né? Que vai ter, então, ali uma lombada. E mista, que é quando eu tenho a união aí da linguagem verbal e da linguagem não verbal na comunicação. E aí, essa questão da linguagem mista, ela dificulta um pouco o entendimento da gente, justamente porque é tão fácil eu analisar algo que está escrito, mas como eu analiso algo que está desenhado, que está, entende? Pode ter vários sentidos. Então, aí eu tenho que levar em consideração todos alguns aspectos, até questão de cor mesmo, né? A semiótica trabalha muito isso com a cor, você analisar as cores, você trabalhar, você ver o fundo, né, de toda da imagem para poder chegar a uma interpretação. E de que forma é cobrada, tá? Eu trouxe esse aqui primeiro do Enem. Nossa, Lidiane, trouxe do Enem? Sim, porque tem as questões da FAPEC que é bem semelhante, tá? Da FAPEC, da MS Concurso, da FAFIPA, da FAPEMES, tá? Tem bastante semelhança. E eu trouxe só para poder mostrar para vocês como que é cobrado essa questão da linguagem verbal e não verbal. Olha aí. O cartaz aborda a questão do aquecimento global. O bom é que no concurso, e principalmente a FAPEC, ela tem trazido um enunciado com textinho antes de apoio. E esse textinho facilita muito para a gente, porque às vezes você não saca, não pega você não vê a sacada, tipo, é aquecimento global, né? Você às vezes demora para chegar a esse entendimento e ela já traz isso no enunciado, já facilita muito a vida da gente. A relação entre os recursos verbais e não verbais nessa propaganda revela que
E aí tem todas as alternativas. Depois a gente vai voltar aqui, depois que a gente terminar toda a aula teórica, a gente vai voltar para responder. Primeiro eu estou mostrando para vocês, tá? Então aqui eu tenho, ó, a linguagem não verbal, que é uma gota de água, né? Derretendo aqui, uma geleira derretendo, parece. E aí eu tenho até um poeminha, né, na linguagem verbal. Eu derreto, tu derretes, você derrete. Você tem certeza que quer conjugar este verbo? Forte, né? Então, vamos lá, vamos continuar aqui, depois a gente vai voltar para responder. Na 2. Na 2, da FAPEC de Brasilândia, esse aqui é do professor específico mesmo, eu tirei lá da prova do professor específico, tá? Que ela cobrou esse aqui. E ela cobrou no de Bataguaçu também, depois mais para frente, no simulado vai ter questões, eu tenho questões de Bataguaçu, eu tenho de Campo Grande, que ela trabalhou essa questão da linguagem conotativa e denotativa. É bem tranquilo isso aqui, mas a gente precisa ter consciência de como que a banca está cobrando isso. Sobre o período, de que adianta separar o lixo seco do orgânico, se não separarmos a linguagem orgânica da seca em nossa rotina? E aí ela pede para a gente marcar a alternativa correta, tá? Aqui o texto eu não trouxe, porque realmente não vai influenciar na nossa análise a leitura de todo o texto, tá? Depois aqui na 3, da FAPEC da UFMS, essa aqui foi nível médio, mas por que que eu estou trazendo? FAPEC não está diferenciando mais nível médio de nível superior, tá? Eu até falei isso para o pessoal agora da análise sintática, eu tenho analisado as provas dela, às vezes ela muda alguma coisinha, e assim, o nível está sendo o mesmo. E aí a Mafalda, bastante recorrente, a Mafalda na FAPEC, tá? Principalmente nos vestibulares. E aí agora que é a parte teórica mesmo que a gente vai colocar a prática, né? Como fazer a análise do texto, tá? Então, primeiro momento, eu tenho que analisar o contexto da comunicação. Se eu estou comunicando com você agora, o contexto aqui, ele é fácil de entendimento. Você está fazendo parte do contexto. O problema é, por exemplo, quando eu pego uma carta de caminha, que eu não estava presente no contexto, certo? E aí eu tenho que considerar qual que é o contexto da comunicação. A pessoa que me escreveu, o receptor, quem é essa pessoa, né? O que essa pessoa pensa, o que essa pessoa faz, é importante sim. Só que eu também preciso ter alguns recursos, porque na hora da prova, principalmente do concurso, eu não posso garantir que eu vou conhecer o autor que a banca me trouxe, né? Por exemplo, no processo seletivo do Estado, quem conhecia as obras, a estética do Mia Couto ou do Manuel de Barros, acertou com maior facilidade a questão, porque isso faz sim um sentido, mas não impedia que uma pessoa que não conhecia esses autores analisasse o texto. A gente precisa analisar o texto pelo texto, mas também analisar o contexto da comunicação, tá? E aí tem os níveis de leitura. Eu não coloquei aqui os autores que trabalham com esses níveis de leitura, são os Adler, Doren, né? Eu nem coloquei a citação deles, depois eu coloco, disponibilizo para vocês. Que ele fala que o ideal é que nós façamos, né, todos esses níveis de leitura. É claro que na hora da prova, a gente tem que escolher apenas um ou dois, porque o tempo não dá. Então, eu tenho a leitura elementar, que é aquela leitura básica, né, aquela simples mesmo, de conhecimento de texto, de reconhecimento. Eu tenho a leitura inspecional, que aí ela é aquela só de folheada, né? Vou dar só uma folheada aqui pelo texto. Geralmente, essa leitura inspecional eu faço quando eu percebo que na questão ele está cobrando na linha tal, na linha tal. Então, eu faço uma leitura superficial, vejo mais ou menos qual que é o tema do texto ali, e aí eu vou para a questão, depois eu volto e faço uma leitura analítica, que é aquela detalhe por detalhe. E essa analítica, ela precisa ter uma certa profundidade. Talvez,
para o concurso aí do Estado, a gente não tenha tempo para fazer essa leitura analítica, porque vamos supor que cai 80 questões, né, no tempo que a gente tem. Então, o que que a gente precisa ter? Técnicas, né, para poder, com maior rapidez, fazer uma leitura elementar, inspecional e uma sinóptica que chegue a um resultado tão eficiente como analítica. Pessoal, deixa eu só ver se eu peguei uma garrafinha de água, minha boca está bem seca. Não trouxe. A leitura sinóptica é aquela que eu vou fazer comparação. E aí eu preciso ter até um certo repertório para comparar um texto a outro, né? Porque tem muito essa questão da intertextualidade que me ajuda. E essa questão da leitura sinóptica, ela vai ser muito importante se houver prova discursiva. Isso aí a gente vai sair na frente, vocês podem ter certeza. Por quê? A gente tendo já um pré-conhecimento, um conhecimento de outras obras, a gente conseguir fazer uma comparação, uma analogia, trazer exemplos da literatura, isso aí é um diferencial, principalmente para a pessoa que vai fazer a correção, né? Ela já, olha aí, prof, vai tomar água. Vocês perceberam que eu começo até mas não vou não, sabe por quê? Eu escutei que meu neném acordou. Se ele me ver ali, eu sair, ele vai chorar, tá? Mas eu vou tentar falar mais devagar. Tá tudo certo, gente? Manda aí para mim se tá tudo certo. Se eu estiver falando muito rápido, fala, professora, freia aí um pouco, tá? É, tudo certo, tá bom. Tudo ok. É porque é tanto conteúdo, gente, mas é tanto conteúdo e a gente tem tão pouco tempo, né? Então, por isso que eu quero, assim, ajudar vocês, né, a conseguir ter uma análise. E a análise, gente, ela não vai te ajudar só na questão de interpretação de texto. Esse dia ainda, eu não sei se a aluna está aqui na sala, ela me perguntou assim, Lide, você que está experiente em concurso, já fez tantos concursos aí, como que é a FAPEC nas questões pedagógicas? Aí eu fui bem sincera para ela, né? Eu falei para ela, ó, vou ser bem sincera com você, pedagógico, ultimamente, eu tenho ido pela interpretação do texto, tá? Eu tenho olhado aquelas palavras que geralmente já me possibilita excluir alternativas, quando ela é bem assim categórica em algumas questões, ela fala apenas, né, usa as palavras apenas, excludentes, essas palavras. Eu estou indo pela interpretação de texto porque eu não tenho muito pegado para estudar pedagógico, leis, enfim, né? Eu estou me dedicando mesmo integralmente à língua portuguesa, porque eu tenho aí um projeto para esse ano eu lançar uma plataforma de apoio para os professores de língua portuguesa. E aí vai ter aulas, né, aulas semanais, vai ter aulas eu quero trazer aulas de todos os conteúdos para vocês, desde de metodologia de ensino de língua portuguesa, a análise de texto poético, análise de texto dramático. Então, Jaqueline, eu também não sou boa, não, mas eu sou boa em interpretação de texto. Eu sou boa em interpretação de texto e isso tem me salvado, tá? Porque a gente, pelo texto, pela leitura do texto, a gente consegue ver que tem algo errado que não faz muito sentido, tá? Eu não estou incentivando você não estudar, não é isso, tá? Mas em uma prova que tem 40 questões de específico, entre eu estudar pedagógico e específico, eu prefiro me garantir no específico, porque é o específico aí que vai me deixar nas primeiras colocações, tá? O pedagógico eu preciso saber para conseguir a aprovação, né? Mas é o específico aí que vai me garantir que eu consiga uma colocação a ponto de ser chamada. Que é o que eu falo sempre, não adianta você passar em concurso, você tem que passar e você tem que ser chamada. A gente quer a estabilidade, né? Então, vamos lá. E quais são os passos metodológicos, então, para isso? Eu trouxe aqui o do Molina, porque ele dá tanto certo para texto verbal quanto texto não verbal e texto misto, tá? É claro que aquele que é só não verbal, a semiótica, ela explica melhor, tá? Eu também.
Eu do estado eu quase gabaritei o específico, acho que eu acertei aí uns 90, 95%, porque assim, essa dedicação da gente no específico faz bastante diferença. Mas vamos lá. Então, aqui, primeiro, visão geral do texto, né, que vai de encontro com a leitura elementar. Quem é o autor, a mídia, o título, a lead, né? A FAPEC, no específico, ela cobra o título, ela cobra o lead, né, do texto, tá? Depois, questionamento despertado pelo texto, análise do vocabulário, linguagem não verbal, essência do texto, síntese do texto e avaliação. E aí agora a gente vai ver um por um, com base nessa tirinha aí da Mafalda, que aí eu vou explicar para vocês a parte teórica mostrando na prática. Eu não vou falar assim, ó, questionamento, é isso, aqui, não. Eu já vou te mostrar como que faz, tá? Já estou indo direto ao ponto. Então, eu tenho aqui. Eu não vou ler a história agora, depois a gente volta e lê. Qual o fato? Primeiro, tá? Qual que é o fato? Então, primeiro você tem que identificar o fato de qualquer texto. Qual é o fato? E por isso que a análise sintática aqui é importante, porque onde você vai procurar o fato? Lá no predicado. Você encontra o sujeito, encontra o predicado. Porque no predicado vai ter o evento, que é expresso pelo verbo ou locução verbal. E aí você, lá pelo verbo, né, você vai saber qual que é o fato. O objetivo não é simplesmente descrever os fatos, mas acrescentar sentido a eles. Então, no primeiro momento, eu vou descrever o fato, para que eu tenha consciência do que realmente está acontecendo. É aquele óbvio que não tem como eu falar, não, isso não tem como eu identificar. É o óbvio aqui, tá? É o fato mesmo. Então, qual que é o fato? Mafalda abre a porta para Felipe. Esse é o Felipe, né, gente? Eu coloquei que era o Felipe, mas eu não lembro se esse é o Felipe ou se é o Miguelito. Nossa, gente, me desculpe, mas eu acho que é o Felipe, sim. Depois eu vou confirmar, e se for o Miguelito, aí eu arrumo lá para vocês. E pede que ele não faça barulho. Então, olha lá no primeiro quadrinho. Olá! E o olá dele é grande, então ele falou alto. Psst, fale baixo, estou com um doente em casa. Porque tinha alguém doente. O amigo pergunta se é um familiar. Seu pai está doente? Não. Sua mãe, então? Também não. Mas na sequência dos quadrinhos, ele descobre que é o mundo, olha lá, é a última imagem, que está deitado na cama. Se é o mundo que está deitado na cama, o globo, então é o mundo que está doente, né? Então esse é o fato. Tá. Agora, esse fato, ele faz sentido enquanto realidade de mundo que a gente tem? Real e imaginário? É possível que um globo deite na cama com doença? Então, perceba, eu não tenho muito aqui um sentido denotativo, que o denotativo é aquilo conforme ele é expresso a realidade, certo? A gente já está aqui adiantando. Eu tenho aqui, então, algo que não é denotativo. Isso é possível acontecer no mundo, na realidade? Não é. Então, aí eu tenho que usar, então, qual que é agora o meu passo? Eu já identifiquei, primeiro, se o texto é denotativo ou se é conotativo. Eu não posso pegar mecanismos do texto denotativo e aplicar no conotativo, porque não vai dar certo. O conotativo exige outras situações. Por quê? O denotativo eu só vejo pela expressão das próprias palavras, porque já está claro ali no texto, eu só tenho que compreender. E aqui não, eu vou ter que inferir, através do que me foi dito, do fato, eu vou ter que fazer uma análise para chegar, eu vou ter que pressupor alguma coisa por meio desses fatos. Então, vamos lá. Qual o sentido tem a descrição do fato? Né? Então, primeiro, se tem sentido de acordo com o nosso mundo? Não, não tem sentido. Não faz muito sentido. Se tem sentido, é denotativo. O que se diz sobre o fato, aí é a compreensão, né?
E aí, se eu tenho um texto que é denotativo, eu só preciso fazer análise sintática. Qual que é o sujeito? O que se diz sobre esse sujeito? Quais são as circunstâncias que aconteceu isso com o sujeito? Quais são os adjuntos adverbiais, certo? Então, eu preciso só disso, se é um texto denotativo. Quando eu falo só, eu não estou considerando toda a complexidade da análise sintática, tá? Eu estou falando que os passos são mais rápidos. Eu preciso compreender o fato e fazer análise sintática dessa compreensão. Só que perceba, a análise sintática de um texto escrito é bem mais complexo do que frases isoladas, né? Agora, sem sentido, não tem sentido o que a Mafalda está falando. E geralmente a Mafalda não vai fazer sentido mesmo, né? Então, eu preciso fazer interpretação, eu preciso inferir. E a FAPEC usa muito essa palavra inferir, tá? Então, se tem sentido, eu vou compreender o texto. Se não tem sentido, eu vou inferir. Análise de vocabulário, aí eu já coloquei até aqui, eu já fiz até análise, mas vamos voltar lá. Olha as palavras recorrentes. Fale baixo, estou com doente em casa. Ó, doente no primeiro quadrinho, seu pai está doente? Doente no segundo quadrinho, no terceiro não tem, mas no quarto eu tenho o próprio doente. Então, a palavra-chave aqui é doente, que é análise de vocabulário, tá? Se eu quero fazer isso depois com vocês em um texto narrativo. A gente pode pegar o texto, por exemplo, a galinha, né? O conto a galinha, e analisar, porque o texto a galinha também não faz muito sentido, né? Porque a galinha pensa, a galinha ela tem ações humanas, né? E aí a gente fazer isso de chegar à conclusão pela análise do vocabulário, tá? Que aí é uma análise de morfológica, né? A gente faz análise morfológica. E a linguagem não verbal, né? Então, aqui, a linguagem não verbal, gesto de falar baixo, ela faz psh. E o globo, mundo na cama. É muito significativo o último quadrinho, porque ele não tem linguagem verbal, né? Ele só tem imagem visual. E esse visual é muito significativo. O globo, ele está deitado na cama. E pelo contexto anteriormente me dito, eu sei que ele está doente. Qual que é a essência do texto? A essência é a ideia central. O mundo está doente. Essa é a essência, então, que eu tiro do texto, analisando todos esses pormenores. Ah, então já cheguei à análise, Lidiane, que o mundo está doente? Não, gente, isso ainda não é análise, tá? A essência do texto, a ideia central, não é a análise, é o que eu preciso para chegar à análise. Agora, a partir disso, eu vou fazer a análise, que é a síntese do texto. É o método, processo ou operação que consiste em reunir elementos diferentes, concretos ou abstratos, e fundi-los num todo coerente, tá? Então, eu vou pegar todos esses elementos diferentes, que seja concreto, que seja abstrato, e fundi-lo para fazer um sentido. Então, vamos lá. Qual que é, então, a síntese? Mafalda pede para falar baixo, pois tem alguém doente. Logo, infere-se que ela está preocupada. Ela está preocupada com o doente? Sim, porque ela fala, fala baixo, tem gente doente. Ela está preocupada com o doente. E está cuidando dele. Né? Se ela está preocupada, então a gente pressupõe que ela tem zelo, ela tem carinho, ela está preocupada com esse doente. Não é, por exemplo, ele está doente, está aí, ó, dando trabalho. Pode falar alto, vamos fazer uma festa, vamos cá, vamos. Não, ó, ele só falou olá. E ela não deixou ele nem falar. Tem um doente. Então, ela está preocupada. O fato dela estar preocupada com o doente, ela está cuidando dele. Isso eu estou inferindo por meio do que foi me dado de concreto. E essa interpretação minha, percebe que ela faz sentido? Agora, quando a gente fala que há erro de interpretação, a interpretação é pessoal. Não, não é. Eu não posso falar aqui e deixar o meu aluno falar que a Mafalda não gosta do mundo e ela não está preocupada com ele. Eu não posso falar isso, porque os fatos me dizem que ela está preocupada sim. Está deitado na cama, ela pede para falar baixo, certo? Então, isso são indícios que me levam a chegar a uma interpretação.
E aí a avaliação, que aí a partir dessa análise, eu fazer perguntas. Tá, ele está doente, a gente já chegou a essa conclusão, a Mafalda está preocupada com ele, ela está cuidando dele, mas qual que é a doença no mundo? Podemos, então, deduzir. Agora, eu já tenho que pensar, quais são as doenças do mundo hoje? Para mim, violência, né? Fome. O que mais que nós temos de doença? Poluição, preconceito. Eu poderia colocar inúmeras questões. Ali ela não fala qual doença, ela não é específica, mas ela fala, está acontecendo tanta coisa no mundo. Olha a fala da Mafalda. Está acontecendo tanta coisa no mundo, mas tanta coisa. O mundo está doente, ele precisa de cuidado, ele precisa de carinho, ele precisa de amor. É isso que é a interpretação do texto, tá? Aí eu coloquei aqui cuidado. Ao fazer a análise, você não pode confundir o sentido conotativo com o texto sem coerência. Porque a FAPEC, ela pode colocar uma tirinha dessa e falar assim, o texto não tem coerência. Ele tem coerência sim, tá? Então, para explicar melhor essa questão, a gente já vai entrar na coesão e na coerência textual. Então, vamos lá. Essa questão da coesão e coerência textual, eu trabalho muito com isso aqui, com os alunos de quarto a aluno, eu já trabalhei com os alunos do Instituto Federal, já trabalhei com os alunos de engenharia, quando eu dei aula na graduação, lá no Instituto Federal de Três Lagoas, eu trabalhei exatamente essa atividade. Essa atividade é desse livro aqui, ó. Língua Portuguesa da Oralidade e Escrita, né? Ele é muito bom porque ajuda a gente a entender de uma forma muito rápida o que é coesão e coerência textual. Então, eu tenho o texto 1. Maria é amiga de Ana e Pedro. Ana e Pedro estudam na escola do centro. Maria estuda na escola do centro junto com Ana e Pedro. Maria é estudiosa. Ana e Pedro não estudam muito e têm notas baixas. Maria passará para o ano seguinte. Ana e Pedro não sabem se passarão para a série seguinte. Ana e Pedro estudam na mesma sala que Maria estuda no centro. Eles são amigos. Puxa, que texto, hein? Chega, dói o ouvido da gente, né? E aí eu tenho o texto 2 agora, que é a reescrita, né? Maria é amiga de Ana e Pedro. Eles estudam na escola do centro, na mesma sala. A menina estuda muito. E como que eu sei que essa menina que eu tô falando é Maria e não Ana? Porque a Maria é o sujeito do primeiro período lá. Mas os colegas não. Por isso, eles têm notas baixas. Quem que tem notas baixas? Quem são eles? Os que não estudam. Sendo assim, a garota passará para a série seguinte. Qual garota? A que estuda. Enquanto os outros dois não sabem se isso o quê? Passar para a série seguinte ocorrerá. Então, perceba como que tem todos os mecanismos de coesão aqui, substituição, retomada, antecipação, eu tenho todos aqui. E aí, isso aqui é muito claro, né? Agora, com base nos textos, responda. Quais dos dois textos está melhor para ler e compreender? Sejamos bem sinceros, né? Qual será? Muito difícil. Texto 1. Qual dos dois textos está mais confuso? Ah, não, o primeiro é o qual está melhor, né? É o texto 2 que está melhor, gente, não é o texto não. Qual dos dois textos está mais confuso? Texto 1, porque tem tanta repetição de Mariana, Pedro, que, meu Deus. Há muita repetição de palavras no texto. Qual é? Texto 1, tá? Isso aqui já é uma dica, gente, para vocês trabalharem com os alunos de vocês em língua portuguesa, em produção textual, produção interativa, porque é uma atividade que qualquer aluno consegue fazer a partir do quinto, o quarto ano, eu acho que a gente já trabalhou com essa atividade no quarto também. Aí você traz esse textinho para ele, o texto 1 e o texto 2, e aí depois você dá um outro texto para ele. Coloca lá, Juca é amigo de João, Pedro, e vai, né? Eles jogam bola, troca essas informações para eles fazer esse mesmo processo, tá? Isso aí ajuda muito. Até quem tem dificuldade em escrita, quem quiser já ir treinando aí o discursivo para a prova, pode fazer as atividades aí que vocês vão se dar bem. Como percebemos nos textos acima, a coesão
A coesão ela é parte concreta do texto, ela é percebida. Como que ela é percebida? Os pronomes que foi substituído, eles, né? As palavras de conexão, as conjunções que eu vou usando. Então, a coesão ela é a parte concreta percebida no texto, que liga as orações, ela liga os parágrafos, certo? Estabelecendo relação de sentido, contribuindo para a fluência do texto. No 1, eu consigo entender as informações, mas não é um texto fluente, né, que flui com facilidade, que tem aquela fluidez. A coerência é a parte abstrata, porque não é um ponto específico, né, de eu conseguir identificar, eu vou ter que ir pelo sentido, relacionando as ideias do texto. A ideia é abstrato, né, que é o sentido. São as bases para a interpretação e compreensão, então, dos sentidos. Então, o texto 1 é um exemplo de texto sem coesão, no entanto, há coerência, tá? Agora, observe abaixo um texto sem coerência. Estão derrubando muitas árvores e por isso a floresta consegue sobreviver. Esse texto, inclusive, tem coesão, gente, mas ele não tem coerência. Por que que ele não tem coerência? As ideias, a ideia 1, ela contrapõe com a ideia 2. A ideia 1, árvores caindo. A ideia 2, floresta sobreviver. Não faz muito sentido. São coisas contrárias. Então, aí eu não tenho coerência, né? Eu não tenho, as ideias, elas não se ligam. Então, aí é uma coisa mais abstrata que eu preciso estabelecer pelo sentido. E aí eu preciso, então, do meu conhecimento de mundo, de real e imaginário, para saber que isso não é possível. E aí, de que forma que isso é cobrado em concurso, tá? A parte de coesão e de coerência. Aquela anteriormente era a parte de verbal e não verbal, e aqui é de coesão. A coesão é bem tranquila, né, nos concursos, porque a gente precisa só entender, ler o texto e saber qual que é a retomada, né, faz referência a quê. Essa é da FAPEC de Campo Grande, 2016. Então, vamos lá. A palavra até veicula sentido de deslocamento espacial. Então, ele está usando aí articulador, né? Então, perceba, eu tenho aí esse até, eu tenho que ver se esse até é uma preposição, porque a gente já sabe que o até é uma preposição, né? Mas eu também posso ter o até como conjunção. Eu vi esses dias, tá, gente? Um até como conjunção. Então, vamos lá. A oração que dependem, a oração, aí a oração é que depende exclusivamente da assistência pública. Ela ficou sem as aspas ali, tá? Então, a oração é essa aqui, ó. Que dependem exclusivamente da assistência pública. Essa aqui é a oração, deixa eu realçar aqui. Introduz no período de que faz parte ideia de restrição. Aí é uma subordinada, eu acredito, né? Então, ó, primeiro ele está cobrando classe de palavras, segundo ele está cobrando subordinada, mas todas ele está querendo saber o sentido. Vamos lembrar que onde tem preposição, onde tem conjunção e onde tem advérbio, eu estabeleço algumas relações de sentido que é possível perceber pela leitura. A oração, que depende exclusivamente da assistência pública, introduz no período de que faz parte sentido de generalização. Em cima ele fala que é restrição, embaixo ele fala que é generalização. A palavra já tem o mesmo sentido, tempo passado, nas duas ocorrências. Então, ela ocorreu lá na linha 11 e ela ocorreu lá na linha 17. O uso do travessão em e não à mercê de tendências indica mudança de interlocutor. E aqui eu tenho o texto, tá? O texto está aqui abaixo. Eu deixei com a linha, tá? Se vocês perceberam, a linha 1, linha 2, para vocês identificar mais fácil. Todos conseguiram imprimir o material? Fala para mim, gente, aqui se todos conseguiram imprimir o material. Coloca só quem não conseguiu. Coloca aqui, eu não consegui imprimir o material. Teve algumas pessoas que pegou bem assim em cima da aula o material, não consegui. Mas você está tendo acesso a ele aí agora, ou Jaqueline? Você consegue responder ele aí pelo
Ainda não imprimi. Gente, é legal vocês virem para aula com material impresso. É porque assim, né? Como era para eu ter mandado ontem o material. Mas como hoje ontem e hoje eu abri para o pessoal vir participar da aula sem compromisso, né? E aí eu não mandei o material muito cedo, porque senão quem entrasse depois no grupo não ia ver, aí ia ter que ficar toda hora mandando no grupo. Aí imagina aquela pessoa que está no grupo desde sexta-feira, toda hora recebendo material lá no grupo, né? Aí eu fiz assim, deixei mais em cima da hora. Mas aí, para a próxima aula, para a aula de amanhã, se vocês conseguirem imprimir, imprime esse material, tá? E a gente vai terminar ele amanhã. Não dá tempo da gente terminar ele hoje, ó. Tem bastante coisa. E ainda tem aqueles exercícios lá do verbal e não verbal para a gente poder responder. Ok. Então, ó, eu quero deixa eu só mostrar para vocês aqui, então, o que está acontecendo. Nessa primeira questão, é cobrado o sentido dos articuladores. Os articuladores é um recurso de coesão, tá? Depois, ele usa aqui coesão referencial no texto da Mafalda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar vocês responderem a questão 2, porque tem como ficar aqui na tela inteiro. Porque a outra, ó, como o texto é muito grande, não tem como ficar o texto e as questões ao mesmo tempo na tela, tá? Então, eu vou deixar 2, eu quero que vocês tentem responder, enquanto isso eu vou lá tomar uma aguinha, e aí, enquanto isso, vocês respondam, tá? Aí, a 2, e aí já podem ir colocando o gabarito de vocês aí no chat. Vamos lá. Vou pausar a gravação para depois que o pessoal for assistir, não ficar esse tempo, né, vago. Vou lá tomar uma água, tá? E aí, pessoal? Voltei. Qual que é o gabarito de vocês? Falem aí para mim. Qual que é o chute de vocês na loteria aí? Imaginem que fosse a Mega da Virada. Qual alternativa vocês marcariam para ganhar a Mega da Virada? Tempo que vocês precisarem, tá? Já temos aqui um apostador. Letra, não vou falar letra não, para não influenciar a análise dos outros. Já temos então um apostador.
Tô lendo aqui também porque eu esqueci qual que é o gabarito dessa. Eu tinha feito hoje à tarde e acabei esquecendo. Temos mais um. É, ô, Jaque, realmente, fazer pelo celular é um pouco ruim. Eu acho que o professor de português é muito manual, né? A gente faz tudo escrevendo, rabiscando. Eu falo pelas provas que eu tenho recebido da FAPEC, que o pessoal vai me mandando, provas que eles fazem, né? Respondendo os concursos. Tudo rabiscado. Eu achei que era só eu que deixava parecendo um caderninho de criança, não. A gente é muito manual, então parece que a gente só consegue raciocinar se a gente estiver ali acompanhando, fazendo todo esse percurso, né, na mão. Pessoal, ó, faltam poucos minutos para acabar a aula, tá? Então eu já vou voltar aqui, eu já vou ajudar vocês na análise e a gente já vai responder. Esse texto, ele é nível médio, mas por que que eu trouxe ele? Porque tem um texto aqui, ó, a 3, tá? O texto 3, olha aqui, que é da FAPEC de Brasilândia, de 2018, que é específico para professor de português. Olha para vocês verem, ela cobrou o mesmo estilo, tá? O verbo recorrer exige esse articulador, os pronomes su e ela retoma o mesmo referente. Ó, ela está perguntando se retoma o mesmo referente. Olha, igualzinho, ela colocou aqui, ó. Referem-se a Mafalda e Quino. Não, não é nessa, não. Tem outra que ela usa esse mesmo termo. Usou o mesmo referente. Essa eu deixei para o simulado. Então, é o mesmo estilo para você ver nível superior, professor específico, e essa que a gente está respondendo agora é nível médio. Então, é o mesmo estilo, tá? Então, por isso que eu falei para você, Alessandra, fica, porque por mais que é nível superior aqui e é específico português, mas as questões que a gente está trabalhando é nível médio, e elas têm o mesmo padrão, né? Até já te perguntando, foi tranquilo a aula para você que não é da área? Eu tentei usar, assim, bastante termos que não seja da área, mas fazendo sempre referência, né? Então, vamos lá. Coloquem aí. Sim, foi, que bom. Isso aqui você vai usar no português geralzão, você usa isso aqui, tá? E esse processo de análise que eu ensinei para vocês, e depois eu vou ensinar no texto escrito,
na narrativa, você usa em qualquer texto, tá? É bem mais prático. Então, vamos lá. Os pronomes a, na linha 1, e seu, na linha 2, refere-se a Mafalda. Então, vamos ver, cadê o pronome a? Segundo Humberto Eco, o universo de Mafalda é o latino, o que a torna, aqui, ó, pronome sim, aqui retoma Mafalda, né? Agora, o segundo passo que ele fala é seu, refere-se a Mafalda na linha 2, compreensível do que muitos personagens norte-americanos. Seu criador, não retoma Mafalda. Seu aqui, ó, retoma a criador, que consequentemente, depois eu tenho aí explicando quem é o criador, que é o Quino. Então, aqui tá errado, tá? Essa primeira aqui, ó, tá errada. Tá errada a segunda afirmação. Não refere-se a Mafalda. Já risca aqui em cima da informação para você saber, tá? Isso aqui é muito fácil, depois você responder as outras. A FAPEC, a gente tem que fazer esse processo de análise, porque ela faz muitas afirmações em uma alternativa só, e a gente precisa ver todos os espaços dessa alternativa. Depois, o pronome a e seu refere-se a Mafalda e Quino, respectivamente. Então, agora que consegui ler tudo. Tudo bem, Jaque, é importante você ir participando aqui e vendo o processo de análise, tá? Como que vai acontecer. A gente já sabe que o A refere-se a Mafalda, então tá certo essa primeira informação, essa aqui tá certa. Seu, refere-se a Quino? A gente viu que sim. Não vimos lá que é seu criador, Quino? Refere-se a Quino, tá? Vamos confirmar, vamos deixar um mais ou menos aqui, porque geralmente acontece, né? A gente coloca, ó, essa tá certa, essa é errada, e aí no final tem duas certas. Aí depois a gente tem que ler com atenção, voltar no texto para poder confirmar qual que é a certa. Os pronomes seu, na linha 2, e seus referem-se a Quino. O seu, a gente viu que se refere-se a Quino, tá? Que ele fala lá que é o criador, seu criador. Então, refere-se a Quino. Agora, vamos ver os seus. O texto está para baixo. Seus cartoons. Não, seus refere-se a cartoon. Olha aqui, ó, seus cartoons. Seus é possessivo de cartoons. Aqui, ó, seus cartoons. Então, refere-se a cartoons. Então, essa alternativa aqui, a segunda afirmação está errada. O pronome seu, na linha 6, refere-se a Quino. Na linha 2, olha, vamos lá. Mas o fato é que seu conteúdo, não. Seu se refere a conteúdo. Então, também está errado. O pronome suas, na linha 7, refere-se à menina filosófica na linha 8. Suas manifestações, não. Se refere-se a manifestações, eu não vou nem terminar de ler, porque aqui está muito claro. Gente, o pronome, ele sempre vai acompanhar o substantivo, certo? E o possessivo, ele vai estar ao lado ali. Então, eu não preciso dessa preocupação. Agora, o que eu tenho que me atentar? Esse caso aqui, ó. Porque aqui no retoma, no caso é uma explicação, né? Da palavra anterior, criador. De uma menina filosófica que não está errado. Então, é a alternativa B mesmo, né? Quem colocou aí que é a alternativa B, é a alternativa B. Então, como que eu vou combinar com vocês? A minha vontade, gente, é de ficar aqui, a gente estender essa aula, a gente conseguir responder. Deixa eu só mostrar para vocês o que mais que tem aqui para baixo, tá? Ó, tem essa da FAPEC que eu mostrei para vocês, aí tem um texto aqui, o texto é bem grande, eu até tinha começado a grifar aqui para ficar mais fácil na hora da gente analisar, já encontrar a informação que ele está pedindo. Também tem aqui da UFMS de 2020, que ele usa coesão, regência, concordância, grafia,
tempos e modos verbais. Aí aqui, no caso, eu ia analisar só a coesão com vocês, tá? E aí tem aquelas anteriores lá no comecinho, de linguagem verbal e não verbal. Essa daqui, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar para vocês responder em casa, tá? Tranquilos. E aí amanhã, depois que eu encerrar o período de inscrição, aí eu vou retirar o pessoal do grupo que não vai participar, tá? E aí eu mando o gabarito. E aí, se vocês verem que tem necessidade de eu comentar aqui na aula, se vocês tiverem dúvida, pode vir com dúvida. Lid, você colocou lá que o gabarito é, é a letra A. Eu já tinha marcado a letra B porque eu pensei assim, assim. Você pode explicar? Aí eu venho na aula e explico, tá? Lid, você poderia nos manter informados sobre os concursos que irão acontecer? Sim, gente, olha, eu pretendo tanto ficar mais presente no Insta, mas assim, né, a gente tem muita, ótima aula, muito boa, obrigada, tá? Eu quero, assim, contribuir bastante com vocês, postar um material lá de forma gratuitamente, né, para poder ajudar quem não tem condições de participar das aulas. Infelizmente, hoje, para eu preparar um material assim bom para vocês, eu preciso pagar babá para ficar com o neném, eu preciso, às vezes, até pagar alguém para poder tomar conta do serviço, ou comprar um almoço, porque o tempo da gente é curto, vocês sabem. Então, eu acabo tendo gasto, né? Igual, por exemplo, eu tenho um gasto com o Zoom, eu tive que pagar para poder estender a gravação das aulas por mais de 40 minutos, então tem todo um custo, então eu acabo precisando realmente cobrar, tá? Mas quem não conseguir participar das aulas, fica de olho, eu sempre vou estar postando, talvez depois, se as gravações ficarem boas, eu conseguir gravar todas as aulas, eu posso até vender essas aulas por um valor assim mais barato, mas aí o ruim é que vocês não têm a mentoria, né? Que é durante a aula vocês me perguntarem, durante o dia vocês estarem ali no WhatsApp, durante a resolução, podendo perguntar, tá? Então, só finalizando aqui. Quem for fechar para ficar na aula, então vocês têm amanhã até mais ou menos às 2, 3 horas da tarde para finalizar a inscrição. Então, eu vou mandar lá no grupo todas as informações amanhã cedinho, qual que é o Pix, qual que é o link para vocês preencher o formulário. E aí, como que vai funcionar? Nossas aulas vão acontecer todos os dias, vai ser nesses estilo, eu vou trazer um pouco de teoria, vou trazer um pouco de texto, vou deixar algumas atividades para vocês responderem durante o dia, e durante o dia eu vou estar disponível para sanar as dúvidas de vocês. Então, é um intensivão mesmo, tá? Então, vocês vão ter a oportunidade de estar aqui comigo na aula presencialmente, né? Presencialmente, assim, no mesmo, ao vivo, e também tem a oportunidade de, durante a aula, tirar as dúvidas no WhatsApp, tá bom? Então, essa é a minha proposta, tá? Então, gente, eu vou finalizar. E aí, já fiquem atentos, tá? Para quando eu lançar a plataforma, aí a plataforma eu estou pensando em fazer um estilo Netflix, você paga mensal, um valor, vai ser bem barato mesmo, vai ser menos do que R$ 60 por mês, isso eu garanto. Eu quero valor bem acessível na plataforma, porque vai ser aulas gravadas, eu não tenho todo esse tempo, né? Porque acaba tendo, me desdobrando. Ou eu acho que foi a Jaque que falou sobre o valor acessível. Jaque, já está um valor acessível às aulas, sabe por quê? Ó, vocês terão 15 aulas, né? Presencial. Só a aula está saindo a R$ 13, né? O momento que eu estou aqui. Fora isso, tem toda aquela aula de planejamento minha. Durante o dia vocês têm o meu privado para tirar as dúvidas. Então, se for colocar na ponta da caneta aí, você vai estar pagando R$ 7 por cada aula, tá? Então, já está bem acessível mesmo. E aí, como eu limitei, assim, no máximo eu aceitaria 20 pessoas no grupo, para não ficar muita pessoa para tirar dúvida na aula, então, assim, aí eu tenho que cobrar um pouquinho esse valor, porque se eu colocar, vamos supor, a R$ 50, que era o que eu queria, mas só 10 pessoas, aí eu não consigo cobrir os custos que eu tenho, tá? Então, assim, tá bem barato mesmo. Pessoal,
por hoje é só, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero realmente que vocês tenham gostado. É, assim, essa parte do material inicial que eu fiz foi com muito carinho, né? E eu deixei com bastante informação que vocês não vão precisar, para quem não for ficar, não vão precisar de mim explicando, vocês conseguem entender o material. A outra parte do material vai ser um pouco mais resumida, porque a gente vai estar aqui na aula, eu vou estar explicando para vocês, vai ter os slides, algumas aulas eu vou trabalhar com slides, alguma outra aula eu vou trabalhar às vezes com lousa, tá? Lousa digital, tudo. Então, assim, a gente vai variando a metodologia, tá? E uma horinha passa rápido, né? A gente já até passou 10 minutos. Então, boa noite para vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus e até amanhã para quem for continuar.